Sejam muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas de São Paulo com apoio do Corecon. Hoje, mais uma vez, recebemos o professor Paulo, que vai falar sobre educação financeira. Professor Paulo, muito bem-vindo novamente aqui ao Economia Dia a Dia. A gente já teve uma conversa, um bate-papo interessante sobre plano de negócios e a gente vai falar sobre educação financeira. Então, muito obrigado por estar aqui novamente com a gente. Nossa, eu que agradeço. Novamente, parece que o pessoal gostou. Então, isso é muito bom. Fico muito feliz de voltar aqui à casa do economista, né? Principalmente no Sindicato dos Economistas, a parceria do Conselho Regional nosso. Estou muito feliz e eu vou aproveitar aqui. Você pode fazer perguntas à vontade sobre um tema importantíssimo, principalmente nesse mundo pandêmico. Principalmente para quem tem boleto para pagar, né? Mas antes de a gente começar o bate-papo, deixa eu só falar com o pessoal que está acompanhando a gente, não ouviu o programa anterior, professor Paulo Silva Santos, ele é professor, ele é economista, ele é palestrante, ele é especialista em tirar as empresas dos problemas e ensinar você a gastar bem o seu dinheiro. Então, quem não viu o programa anterior, entra lá no nosso YouTube, nos nossos canais e acompanha o Economia Dia a Dia com o professor Paulo. A gente conversou, teve uma conversa muito interessante sobre plano de negócios. Hoje, educação financeira, planejamento financeiro. Professor, a minha primeira pergunta é a seguinte. Eu tenho um filho pequeno. Ensinar a ele sobre dinheiro é uma questão cara para mim como pai e eu acho que para todo mundo que tem filhos, né? Principalmente como o senhor falou no começo aí, dessa questão da pandemia. E eu sei que tinha um plano, que havia um plano do governo, não sei se é um plano federal ou estadual, de implementar a educação financeira nas escolas. Isso já está funcionando? E se está funcionando, em que pé anda? Qual a sua opinião como professor e como economista sobre isso? Bom, nós, educadores financeiros, temos uma grande missão, que é disseminar essa cultura da educação financeira entre os jovens. Entre as crianças, né? Existe sim, eu acho que já é um projeto-lei, já deveria ter sido aplicado, se eu não me engano, em 2019. Algumas escolas privadas, do setor privado, elas estão atuando, estão colocando na sua grade, mas como eletivas, e não como aquela grade oficial. Entendi. É chato falar, mas precisa ser. Então você deve ter essa sensação muito chata, né? Exatamente, poxa, mas por que a minha escola ainda não tem educação financeira? Por que as escolas públicas não têm ainda educação financeira? É bem provável, eu espero que não esse ano, já acho que não dá para mais fazer, mas o ano que vem, com certeza, nós teremos sim educação financeira no ensino fundamental das escolas públicas. As escolas privadas fazem isso particular, literalmente, sim, né? Sim, eu só queria fazer uma colocação antes de nós começarmos aqui esse bate-papo muito legal e muito importante e muito significativo, principalmente para a nossa sociedade, que nós estamos vivendo os adultos hoje endividados, é uma coisa maluca. Sim, eu só quero falar o seguinte, e eu gostaria de não chamar a atenção dos nossos economistas, ou dos nossos familiares, ou de quem quer que esteja assistindo o nosso programa na TV Economista. A falta de lucidez financeira é você comprar aquilo que você não precisa, para mostrar para quem você não conhece, com o dinheiro que você não tem e a pessoa que você não é. Comportamento, atitude que tem que vir desde criança. Desde criança, era essa a minha primeira pergunta. Por que é importante ensinar a educação financeira no ensino fundamental, se é uma fase da vida que as crianças não lidam diretamente com dinheiro? E a partir disso, como que a educação financeira nas escolas para as crianças podem influenciar esses pais endividados, que estão gastando aquilo que não podem para ter coisas que não precisam e impressionar a quem não conhece. Explica pra gente. Muito interessante. Eu tive a oportunidade, e aí eu sou muito suspeito para falar disso. Primeiro porque 2 anos eu tive a oportunidade numa escola lá em São Bernardo do Campo, que é o Colégio Jean Piaget, para trabalhar com as crianças do ensino fundamental e também do ensino médio, a educação financeira. E aí eu lembro muito bem que a gente começou a tocar nos assuntos do dia a dia, né? Por exemplo, a criança, pai,
eu quero comprar esse tênis. Aí o pai fala, não, filho, não dá, agora não dá. Como não dá, pai? Você tem cartão de crédito, você tem cheque, você tem dinheiro, como é que você não pode comprar? Então, até você explicar isso para a criança. Eu nunca esqueço de uma criança, se não me engano, tinha 10 anos, e eu perguntei para essa criança, você sabe o que é cartão de crédito? Aí uma criança falou, eu sei, professor, eu sei que é cartão de crédito, professor. É aquilo que meu pai e minha mãe brigam todo mês. Então, gente, a educação financeira de criança, ela é fundamental. Eu tive essa oportunidade e a gente fazia, por exemplo, conversava no caderninho de cada uma das crianças, falava assim, a sua mãe vai na feira no final de semana. Pergunta para ela quanto ela gastou na feira. Aí anota no seu caderno. Pergunta para sua mãe ou seu pai quanto gastou de energia, quanto gastou de água, quanto gastou de... Coloca isso no seu caderno e nós vamos acompanhar se isso subiu ou caiu. Essa educação financeira, nesse molde que o senhor fala, é parecido com a economia doméstica que as escolas americanas aplicam, é isso? Sim, esse é o grande objetivo. Os americanos fazem muito isso, essa parte de educação financeira, são muito fortes. No Brasil, a educação financeira, eu fiquei muito feliz na primeira entrevista do nosso presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos. Quando ele falou, na primeira entrevista dele, quando ele tomou posse, ele falou da importância da educação financeira. Só que de lá para cá, não vi tanto efeito. Existem alguns programas, o próprio Banco Central tem uns programas muito interessantes de educação financeira, tem vídeos muito legais, vídeos contextualizados, mostrando a situação financeira, mas ele não tem uma certa divulgação, de uma rapidez para que as pessoas... Porque o povo nosso está endividado, viu? Então, e essa é a minha próxima pergunta. Como que ensinar essa educação financeira para as crianças influenciam os pais em casa? Como a criança começa a aprender o que é um cartão de crédito, ou começa a identificar que o cartão de crédito é um motivo de briga dos pais, como que isso pode influenciar a família, o pai, a começar a enxergar o dinheiro não como um problema, ou ter uma relação diferente com o dinheiro? Isso pode acontecer? Pode acontecer. E é muito comum, por exemplo, naquele exercício que nós fazemos com as crianças, para saber quanto gastou na feira, na semana seguinte, ele tem um outro resultado. Fala assim, nossa, mãe, você gastou mais de 10 reais, era 50, passou para 60. Por que isso? Aí é legal, a criança começa a entender essa valorização, essa inflação. Nossa, palavra difícil de uma criança entender inflação. Sabe o que é, meu filho? Inflação, eu estou perdendo o poder aquisitivo. Eu pensava que comprava com tantas quantidades, hoje eu compro menos. É a mesma coisa no videogame. Quanto está o seu videogame? Você lembra do mês passado do seu videogame que eu ia comprar, pagar 3 mil reais? Hoje ele está 4. Aí a criança vai, mãe, mas por que eu não posso comprar agora? Porque subiu 4. Ela começa a entender, até mesmo variação cambial, porque o videogame é importado. Então esse contexto, essa coisa de entender a economia, de entender o preço, ver a valorização para as crianças é importante. Eu lembro muito bem que eu fazia uma gincana com meus filhos quando era pequeno, que era na época, vocês não viveram nessa época, alguns de vocês era muito pequeno, na época do apagão, em 1999. Nós tínhamos aí um apagão que nós não tínhamos energia. E eu descia com meus 2 filhos lá no quadro de energia para marcar quanto eu estou gastando de energia. Todo dia nós fazíamos um acompanhamento. Aí falava, olha, o dia anterior nós gastamos tanto quilowatt, o outro tão. Por que era esse objetivo? Porque mexia com a mesada deles. Entendi. Como assim mexia com a mesada dele? Porque se ele conseguisse abaixar o quilowatt disso aqui para nós, eu pagava o mesmo valor que eu pago na conta, só que eu distribuía para eles. Então virava uma gincana. Olha, o Gabriel, ele está demorando mais de 10 minutos no chuveiro. Olha, o Vitor desceu e deixou a televisão ligada com videogame. Então as crianças começam a entender. Eu não sei se posso fazer isso, mas um banco importante hoje no Brasil,
e bem importante, fez uma campanha que eu achei maravilhosa, onde eles começaram a falar educação financeira com as crianças. Tem um vídeo que está rodando na internet há muito tempo e perguntava de onde vem o dinheiro. A criança falava, vem da árvore. Entendi. E aí ele começa a entender da árvore, depois ele vê que a árvore dá um fruto, que esse fruto está sendo vendido pelo comerciante, que o comerciante está lá com o feirante, e o feirante vai vender para a mãe dele, que ele pode pegar o suco e vender, e começa a gerar. Gente, a educação financeira para a criança é fundamental. Eu não posso criar crianças futuros endividados. Agora, professor, o senhor falou, num determinado momento da sua fala, o senhor falou sobre essa questão, falou da questão do apagão em 1999. A gente está em 2022 e a gente tem uma geração que não lembra do apagão, assim como nós temos uma geração nova de consumidores aí que não lembram do que foi a hiperinflação que o país passou pelos anos 80 e anos 90. Estou começando a conviver com ela agora. E o planejamento financeiro para essa geração é muito importante. Como que a gente pode começar a se planejar financeiramente, falando especificamente do jovem? Depois a gente vai falar daquela pessoa que faz aquele crediário lá para comprar aquela TV. A gente vai chegar nesse ponto. Mas vamos por faixas etárias. Falamos das crianças, agora vamos falar desse jovem adulto que está vendo pela primeira vez as coisas subirem de preço muito rapidamente por causa da crise, etc. Gente, você vê que a educação financeira, eu vou colocar um exemplo meu mesmo. Meu filho, quando ele passou numa universidade estadual e foi estudar a 700 quilômetros de São Paulo. Ele nunca tinha saído de casa. Nunca tinha saído de casa. Até mesmo para pegar ônibus, era difícil ele pegar ônibus, ele pegava o que era, nós levávamos ele para a escola onde ele queria ir. E ele foi para uma escola, uma universidade estadual. Muito bem. Lá em Ilha Solteira, divisa com Mato Grosso. E lá ele começou a receber, tinha que alugar, jovem, tinha que alugar, ele tinha que controlar suas despesas, que coisa que ele nunca tinha feito. Tinha feito nas minhas gincanas, mas nunca tinha feito. E eu sempre mandava o dinheiro todo mês para ele, porque ele tinha que honrar com os compromissos. Ele falou assim para mim, pai, fica com a minha senha e entra na internet, se quiser acompanhar. Eu falei, tudo bem. Eu falei, não preciso fazer isso, não, você está controlando, não tem problema nenhum. Eu falei, legal. Aí eu fui entrar na conta dele. Aí eu entrei na conta dele e vi R$5 para passar 10 dias. Doeu meu coração. Literalmente doeu. 18 ou 19 anos, doeu meu coração. Falei para a mãe dele, Vera, ele só tem R$5 para passar. Como é que ele vai fazer? De lá para cá, ele hoje, engenheiro eletricista, tem a sua casa, tem a sua família e agradece demais o que aconteceu lá. Eles começaram a vivenciar e dar importância naquilo que precisa comprar ou não comprar. E isso a nossa sociedade, esses jovens de hoje precisam ter. Porque o dinheiro não nasce na árvore, como todo mundo pensa. É muito fácil você gastar. E como é fácil gastar, cartões de crédito com os bancos digitais agora é muito mais acessível. E como que a gente começa a fazer esse planejamento financeiro? Esse jovem começa a fazer esse planejamento financeiro se não teve lá na escola, se não teve lá na educação financeira, lá no ensino fundamental. Por onde começar? Perfeito. Aquela planilhinha de Excel, aquele aplicativo, que entra, que sai. Precisa contar o dinheiro do cafezinho e do pão de queijo? Eu gosto muito de falar disso aí. Mas é assim, o primeiro passo é você identificar aquelas 3 palavrinhas no mundo empresarial muito comum que pode ser usada no lado pessoal. Gasto, custos e despesa. Como assim? 3 palavras são sinônimos. Para fazer uma certa confusão? Sim. O que são gastos para você?
Gastos são todos os sacrifícios financeiros. Segundo Eliseu Martins, contabilidade de custo empresarial, o que eu tenho que falar com uma pessoa que não conhece isso aí? É muito simples, dá para falar para vocês. Gasto, eu tenho sacrifício. Eu estou desembolsando aqui, estou pagando o cafezinho. Eu estou desembolsando aqui, eu estou pagando a água. Isso é gasto. Eu estou comprando alguma coisa, é gasto. É um sacrifício financeiro? Agora, quando eu estou comprando alguma coisa que é para o meu desenvolvimento, que é aquilo que é necessário, que eu não posso ficar sem isso, que é a alimentação, que é o supermercado, que é a luz, que é talvez até a própria internet que é necessário, isso são custos. Agora, aquilo que eu não necessito, que pode ser supérfluo, eu posso deixar de usar, de comprar, que são as despesas. Ah, mas eu quero assistir um novo filme da Marvel que tem. Tá, você pode assistir quantas vezes você quiser, só que eu acho o seguinte, tem que começar a controlar. Será que eu preciso disso necessariamente? Eu começo a pensar, porque o problema maior hoje das pessoas são as despesas, não os custos. Os custos é fundamental e esse jovem tem que saber muito bem aquilo que é necessário. E aí, quando a gente vai falar dessas despesas, a gente já vai entrar, começa a entrar na terceira faixa etária do nosso bate-papo aqui, que são os adultos e as famílias endividadas. Tem um link com aquela primeira história que o senhor contou, da criança falando dos pais brigarem pelo cartão de crédito, por causa do cartão de crédito. Tem um link com esse jovem que não sabe o que é custo, o que é despesa. Como que uma família, como que um adulto que está endividado, com pilhas de cartão, as despesas, ou melhor, os custos se acumulam, as despesas algumas se fazem necessárias, por onde ele começa a organizar a vida financeira? Tem aquela questão troca uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, mas nem sempre isso é possível. Então, qual é o primeiro passo desse planejamento financeiro, na sua opinião? Na realidade, eu costumo dizer que a educação financeira tem que ser para todos. Então, você que é pai de família, você é a mãe, você é o filho, todos têm que sentar na mesa para conversar. Que tem muitos pais e muitos jovens que não falam que está endividado. E esse endividamento interfere no comportamento dele. Até mesmo para falar com fulano de tal, nossa, eu não posso sair porque eu estou endividado. Então, o que acontece? Tem que sentar e colocar no papel o tamanho, do rombo, da onde você entrou. Seja sincero consigo mesmo, seja sincero com seus familiares. Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso e eu ganho isso. Eu estou endividado, eu tenho 5 mil para pagar e eu só recebo 2. O que fazer com isso? Por onde começar a Aí sim, você vai alinhar aquilo que é necessário, aquilo que você não pode ficar sem, que mesmo assim você pode estar estourado, mas você pode eliminar. Hoje nós temos muitas negociações que podem cair os valores de forma bem significativa junto ao Serasa e tem um lance muito importante. Hoje falam-se muito de um país muito inadimplente, ou seja, eles estão falando que 70% das pessoas estão endividadas. Eu quero dizer a vocês que uma coisa é você estar endividado, outra coisa é você estar inadimplente. Endividado, eu estou endividado, eu tenho dívida, mas eu estou honrando com compromisso. E quando eu estou inadimplente, eu estou com o nome sujo, e aí eu não posso comprar. E quando acontece isso, eu preciso literalmente parar com tudo aquilo que é despesa, que eu não preciso, e chegar na família e começar a colocar na consciência isso. Porque, gente, nós estamos vivendo um país de um povo muito endividado. E a educação financeira tem que fazer a diferença na vida das pessoas. É muito fácil o professor falar aqui, é muito fácil eu falar, poxa, seu professor, você não está vivendo a minha vida lá, eu não estou conseguindo comprar um gás, eu não estou conseguindo comprar a luz, pagar a luz, eu estou com quase para cortar a luz, como é que eu faço? É sentar, é duro fazer isso? É duro. Às vezes você tem um carro, lá, você vai ter que vender esse carro e vai pagar aquelas dívidas essenciais.
Porque senão você não consegue nem pagar o aluguel que você está endividando. Gente, a gente tem um número muito grande. A preocupação é muito grande. Parcelamento. Parcelamento para despesas, para adquirir algo. É um problema? É uma coisa que só tem aqui no Brasil? Não. Eu me permito falar, e com respeito muito grande, o saudoso vice-presidente da República, José Alencar. Ele falava que o brasileiro é incálculo. Essa palavra você não acha no dicionário. Incálculo. O brasileiro não sabe calcular juros. O brasileiro, literalmente, pensa, dá para pagar. Aquela conversinha que nós conversamos. A parcela cabe no orçamento do mês. A parcela cabe no meu orçamento e eu vou comprar. Esquece os juros que está embutido. E ele falava muito bem isso. Parcelas, carros, 80 meses, 60 meses. Será que eu preciso realmente trocar de carro agora? Gente, eu vou ser sincero com vocês como economista. Nós estamos vivendo um ano, além daquele atípico da pandemia, nós estamos vivendo um ano de guerra lá na Rússia e Ucrânia. Nós estamos vivendo um conflito político, econômico muito forte. Para que eu vou fazer dívida agora? Esquece. Tenta ajustar com o que tem. Não faça dívida. Espera um pouquinho. E quem não tem dívida e tem investimento, fique no básico mesmo. Ah, professor, você está falando que tem que incentivar a poupança. Fique na poupança mesmo. Não vai arriscar nesses mercados que nós temos aí, não. Espera um pouquinho passar, porque a política está interferindo demais na economia. Fique na renda fixa, então. Isso, fica demais. E mesmo assim, se você entrar na renda fixa, você corre a marcação ao mercado, se você não honrar ao compromisso. Verdade. Né? A gente tem uma relação muito boa com o investimento. Professor... Gente, o papo nosso é muito longo. Nossa, acho que rende mais uns 2, 3 programas para a gente falar sobre isso. A gente... infelizmente precisa encerrar por hoje, mas antes da gente encerrar eu queria que o senhor falasse top planejamento financeiro, é isso? O senhor é um dos divulgadores, explica pra gente rapidinho o que é pro pessoal de casa. Ah, legal. E eu vou dar um presente para os economistas e para quem assistiu o vídeo, o sindicato através do Júlio, o Júlio deve passar para vocês, eu me comprometo, eu vou falar para vocês. Top planejamento financeiro pessoal. Na realidade é um livro que foi lançado pela B3, pela CVM e pela Planejar. O que acontece? Esse livro, ele tem por obrigação você trabalhar 7 tópicos importantes da educação financeira. Você tem a gestão financeira, você tem a área de investimento, você tem a área de planejamento de aposentadoria, você tem a área de imposto de renda, de tributação, e você tem a área sucessória e o planejamento financeiro geral. Então são 7 tópicos importantes, onde o professor foi um dos 40 professores escolhido pela CV3 e B3 e a Planejar para trabalhar a disseminação desse livro. Esse livro eu vou disponibilizar para vocês, com a autorização da própria CVM, um link em PDF, eu vou passar para o Júlio lá, para que eles possam divulgar e distribuir para vocês. Vale a pena conferir, eu tenho um orgulho de fazer parte de disseminar esse livro junto às universidades. Depois, no futuro, nós podemos falar desse livro num programa específico. Claro, vamos marcar sim um bate-papo para a gente falar especificamente desse livro. A gente vai deixar disponível aqui nas nossas redes, no site do sindicato, do Corecon. Cobrem o Júlio, mandem mensagem para ele que ele consegue resolver isso para vocês. Professor, muito obrigado. Segundo programa que a gente faz junto, a gente vai fazer um terceiro, um quarto. Papo muito bom. Obrigado a todos que acompanharam mais esse Economia Dia a Dia. Eu vejo vocês na próxima semana. Não esqueçam de assistir os outros programas. Se estiverem vendo a gente pela rede social, não esqueçam de curtir, compartilhar, fazer tudo aquilo que vocês já estão habituados a fazer com os outros podcasts que não ensinam você a tratar bem o seu dinheiro. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.